Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, onde trazemos notícias diárias do tricolor mais querido do Brasil, o São Paulo Futebol Clube. Pessoal, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Só clicar aqui no botãozinho aqui embaixo, certo? Deixar o seu like e ativar o sino para vocês serem notificados sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, nesse vídeo, pessoal, a gente vai estar vendo aqui tudo sobre a partida de amanhã pela Libertadores, né? Onde o São Paulo vai estar enfrentando o Alianza Lima, lá no Peru, às 19 horas. Nós vamos estar vendo aí a provável escalação do São Paulo, né? E outros aspectos dessa partida. Nós também vamos estar vendo, pessoal, uma entrevista do Casares, né? Onde ele vai falar a respeito das renovações de alguns contratos que está vencendo já, como a do Alan Franco, a do Enzo Dias, do Marcos Antônio, né? E também o que vai mudar assim que ele fechar o acordo com o bilionário Marinax, certo? Nós também vamos falar a respeito aqui de uma possível contratação no meio do ano, com a ajuda do patrocinador master, né? A Superbet, né? Então tudo isso você vai ver aqui nesse vídeo, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Senhoras e senhores, estamos de volta, hein? Porque nesta terça-feira tem sim, senhor, Libertadores. Aí sim, o tricolor, o São Paulino adora Libertadores, noites de Libertadores, e tem jogo cascudo, Alianza e São Paulo em Lima, no Peru. São Paulo é o líder do grupo, ele pode, sim, com um empatezinho, continuar na frente, mas é um jogo casca, porque o Alianza tá se se puede, então, com chance de classificação. O estádio vai lotar, porque sempre lota lá. O Aliança já aprontou algumas, né? Empatou com o São Paulo no Morumbi, eliminou o Boca, tá aí na disputa pela vaga, ninguém imaginava isso, virou a surpresa do grupo, então temos o que dizer aqui. E lembrando que esse vídeo, estou aqui ao lado do Arnaldo, tem apoio da KTO. A KTO apoia o canal Arnaldo e Tironi. Nós estamos na Liga do Milhão, hein? Estamos lá. Você também pode entrar na Liga do Milhão, que é uma liga que você pode dar seus palpites e vai ganhando pontos. E aí você pode ganhar até 1 milhão, isso mesmo. Então, usa o QR Code que está aí na tela, usa o link que está na descrição, dispute a Liga do Milhão comigo, com o Arnaldo, com o Denilson Show, com o Bruno Formiga, com todo mundo, Chico Garcia, toda a galera está na Liga do Milhão lá, e você pode Vamos se dar bem. complicar esse ranking dos influenciadores. Vamos complicar. Isso, vamos dar Vamos complicado complicar o no ranking dos ranking. influenciadores. Dê o seu palpite na KTO, sempre com calma, com tranquilidade, é um jogo para maiores de 18 anos. Muito bem, Arnaldo. São Paulo, Alianza Lima e São Paulo tem uma boa notícia, vai. A volta do Pablo Maia. Ah, vai jogar? Não, não vai jogar, mas foi relacionado, o que é uma boa. E tem mais jogador chegando também. Chegando não, voltando, né? Sim, além do Pablo Maia, Tironi volta o Arboleda da delegação, né? O Pablo Maia, acho que a boa notícia é a rapidez na recuperação da cirurgia no tornozelo, né? Primeiro prognóstico era só para depois do Super Mundial, ou seja, em julho. Ele volta antes do previsto. É uma volta aos poucos, assim como a gente está considerando a volta do Lucas aos poucos e ficamos cientes da defasagem do Lucas para os demais no jogo com Fortaleza. O Pablo Maia parou, foi operado 2 jogos antes do que o Lucas, né? O Lucas se machucou contra o Palmeiras, o Pablo Maia contra o São Bernardo. Então é 2 meses fora dos campos, né? E ele, um pouquinho mais, e ele está na delegação, está de volta, possivelmente aos relacionados, mas ainda vai ser para entrar aos pouquinhos, como ele mesmo disse, para a TV do São Paulo, aquela TV interna do São Paulo. Por conta de Pablo Maia e Arboleda, das voltas, o São Paulo foi até com uma delegação grande para Lima, para enfrentar o Aliança, 2 dias antes, para poder treinar em Lima. Foi com 25 jogadores, vai fazer alguns cortes no banco, o Zubeldia, na hora da partida. Fazia tempo que não juntava tanta gente, entre aspas, mesmo que tenham vários ficados em São Paulo. Essa é a boa notícia. Pablo Maia está de volta, Arboleda está de volta, daqui a pouco a gente vai tentar mostrar aí como pode ser o time do São Paulo. Lembrando, o Pablo Maia não deve jogar, mas deve ser relacionado, quem sabe entra, depende como o jogo tiver e tal. Mas essa é a boa notícia. Outra boa notícia para você, Arnaldo Ribeiro, é a seguinte, meu amigo. Diga lá. Você sabe que... Peraí. Você sabe que você pode ver os jogos da Libertadores, sabe aonde, né?
Sim, no nosso parceiraço Wallplay. Bom, Arnaldo, a gente tava falando, pô, o São Paulo só empata, não ganha de ninguém, pô, empata todo mundo, empata com o Fortaleza, empata com o Sport, empata com o Cruzeiro, empata com não sei o quê, empata, empata, empata. Vamos dizer que se alguém falar, te dou 2 empates amanhã e domingo contra o Palmeiras em Barueri sintético, eu quero. Pode me dar mais 2 empates que eu topo, não é? Um Mais empatezinho fácil, tá hein? bom pro São Paulo ontem, não tá? Pra amanhã, não tá? Mais fácil. Na Libertadores, ainda mais, né? Porque a Libertadores daria ao São Paulo, além da manutenção da invencibilidade longa, tem gente que não gosta de invencibilidade, viu? Que corneta invencibilidade. Mas, além da invencibilidade longa, mantém o São Paulo provavelmente com o primeiro lugar da chave. Lembrando que o outro jogo da chave dessa semana é só na quinta-feira. O Tajeres recebe o Libertad na Argentina. O Tajeres está zerado. E não acredito que o Libertad vença tão facilmente assim na Argentina. Então, o empate acho que interessa o São Paulo, porque ele mantém, sobretudo, a distância para o Alianza. E aí depois vai fazer as duas últimas partidas em casa, né? Libertad e, por último, o Tajeres. Então, o empate na Libertadores cairia muito bem. E no Brasileiro, sendo o líder o Palmeiras em Barueri, no sintético, também, né? Nessa semana, eu tô com você. Fecho fácil com 2 empates, cara. Dito isso, dá para ter um cheiro do que vai para campo amanhã? Nessa terça-feira? Cara, eu acho, né, é curioso, né? Porque desses retornos, a possibilidade de jogar, e mesmo assim, para mim, não é uma possibilidade tão evidente assim, seria a do Arboleda, né? Que foi o titular que saiu por último, não teve exatamente uma lesão, é desgaste muscular, mas o Juan vem jogando muito bem, né? Os zagueiros vêm jogando bem, né? Essa é a questão. E como o Pablo não vai começar, o Lucas evidentemente não tem condição de 45 minutos, também não vai começar. Eu acho que a questão das dúvidas, a dúvida para a formação inicial, mais ou menos passa pelas dúvidas das partidas anteriores. São Paulo vai jogar com 2 pontas, ou vai jogar com a linha de 5, entrando Cédric, Ferrarese, etc., que era mais ou menos a formação dos jogos fora de casa, né, Tirão? Então, acho que talvez passe por aí a dúvida. Tem uma última possibilidade, que eu acho a mais remota, porque ainda não foi testada na prática nos jogos, só em treinos, que seria uma formação com 3 jogadores no meio-campo, aproveitando a boa fase do Marcos Antônio, que esteve suspenso contra o Fortaleza, e o bom momento do Bobadilha, que começa a jogar bem. Então, a possibilidade de ter um triângulo Alisson, Marcos Antônio e Bobadilha, já que o Alves tem oscilado, o menino, e o Luciano não tem jogado bem como meia. Isso é uma possibilidade, mas eu não tenho informação de que o Zubeldia testou isso tantas vezes para começar essa formação. Eu estou falando mais pela fase dos jogadores do que propriamente por uma modificação tática para essa partida. Pois é, tem o Lucas, que entrou ainda bem fora de forma no jogo contra o Fortaleza, que também está disponível, certo? Ele está disponível, mas não vai começar. Ele não tem condição de 45 minutos. Né? Eu acho mas se você pensar que possivelmente ele também não vai jogar no sintético... É assim que funciona um editor de vídeo comum. Então, mas eu acho que aí tá, acho que ele não vai começar nenhum desses jogos, né? Mas ele possivelmente entre um pouco contra o Aliança, possivelmente entre no domingo. E só comece jogando, se tudo correr bem, contra o Libertad lá no outro meio de semana. Ou até contra o Grêmio, esses 2 jogos no Morumbi na outra semana. Então estamos falando de linha de 4, e a gente não sabe se é Arboleda ou Juan, mas vai ser o Cédric e o Enzo, possivelmente. O Enzo deve jogar, mas aí que tá, a linha de 4 já não tem a possibilidade também dele fazer, como fazia nos jogos fora de casa, tirar o Ferreirão e colocar Cédric, Ferrarese, Arboleda ou Juan, Alan Franco e Enzo, como foi fora de casa contra o Libertad, assim, né? Foi fora de casa contra o Tajeres, assim, né? Fazer a tal da dobra de lateral. Embora o Ferrarese não seja lateral, né? Mas é o Cédric na segunda linha, é isso, Mas aí ia ter que sair o Ferreirão. Teria que sair o Ferreirão. Vai sair. Eu só saliento que foi essa formação que o São Paulo começou jogando nas 2 partidas fora de casa da Libertadores, né? Tanto contra o Tajeres quanto como o Libertad.
Se for assim, sairia o Ferreirão e o ataque seria o André e o Ferreira. E o Ferreirinha. Exatamente, isso aí. Ou a outra opção é a linha de 4, com o Cedric do outro lado, o Enzo, né, das laterais, e aí com o trio na frente, Ferreirão, André e Ferreirinha. E o trio que você falou no meio campo não deve ser o Matheus, possivelmente o Bobadilha. Tudo na linha possivelmente o Bobadilha não, é mais uma constatação. Eu não vi isso ainda em campo. Eu acho que poderia funcionar, pode acontecer. Fora de casa. Perfeito. E o Alianza, hein, tá animadaço, porque afinal tá com uma chance nas mãos de classificar, que ele talvez nem vislumbrasse quando foi para a fase de grupos. Como vai o Alianza? Perdeu, né? Com gol do Cueva outro dia. Então, jogou no final de semana contra o Cienciano em casa, perdeu com um gol de pênalti do Cueva no final, o Guerreiro foi expulso, né? O Alianza tá vinha de 3 vitórias seguidas, está em ascensão no Campeonato Peruano, mas a menina dos olhos do Alianza é a Libertadores, essa possibilidade. Já é a melhor campanha da história do Alianza, a eliminação do Boca, né, na fase pré-Libertadores, o empate com gosto de vitória no Morumbi, muita coisa, e essa chance de pular para 7 pontos e ter chances reais de classificação para o mata-mata, né? Então, essa é a situação. O Zubeldia, na chegada ao Peru, foi muito perguntado sobre o Cueva, sobre o Guerreiro, sobre o Guerreiro, que foi o artilheiro e centroavante dele na passagem pela LDU, campeão da Sul-Americana, né? O Guerreiro era o centroavante. O Zubeldia é fã do Guerreiro. E vai ser, como você falou, é uma partida diferente, porque o Alianza tem muito mais torcida que o Libertad, por exemplo, né? Uma outra atmosfera no campo. Então a torcida vai falar bastante pressão. Então, e aí quem que é a arbitragem, hein? Então, a arbitragem é de um uruguaio. Vou pegar aqui o nome, porque eu não sou um cara tão conhecido. Vou pegar os nomes dos postulantes, árbitro, VAR e tudo mais. Vamos lá. Não se trata do principal árbitro do quadro uruguaio da Conmebol, mas é um árbitro experiente. Eu acho que a questão da pressão é uma situação que assola a arbitragem e tal, mas eu entendo que o Andrés Matonti, que é o árbitro, e o VAR é o Andrés Cunha. Curiosamente, o Andrés Cunha era um dos principais árbitros uruguaios e agora foi para o VAR. E o Andrés Matonti, seu xará, vai ser o árbitro da partida. Muito bem, então tá aí. A arbitragem é essa aí. Você sabe, você vai assistir o jogo amanhã. Amanhã tem live depois do jogo do São Paulo. E na quarta-feira você vai poder ver o jogo do Bahia no Wallplay Plus Paramount, R$ 29,90 por mês. Você assina o Wallplay com Paramount, pode ver jogos da Sul-Americana, jogos da Libertadores. Tem Bahia e Nacional. E aí, por R$ 29,90. E mais, você ganha ainda mais 12 vouchers de quarentinha para você ir no cinema, da ingresso.com. Então, você assina por R$ 29,90 por mês e ganha 40 de voucher por mês na ingresso.com. Ainda faz uma social lá em casa, entendeu? Vai ver o seu joguinho em casa e vai no cinema com a patroa, assinando o Wallplay com Paramount. R$ 29,90 por mês. E outro detalhe, Arnaldo, você não precisa nem assinar a Paramount, porque tem Campeonato Paulista Feminino no Wallplay. Você que assistiu o Campeonato Paulista masculino no Wallplay, e teve vários jogos na Wallplay, vai ter feminino. E amanhã já tem estreia do São Paulo no Paulista Feminino, São Paulo e Santos. Paulista Feminino, amanhã, São Paulo e Santos. Jogo no Canindé, no canal UOL. Então, se você que tem o Wallplay, você assina o Wallplay, você vê esse jogo do feminino também. Link na descrição para vocês. Fala. Até o gancho, né? O jogo do São Paulo com a Alianza é às 19 horas de Brasília. Atenção, nessa terça. E no Paulistão feminino, o jogo São Paulo e Santos é às 21 horas no Canindé, depois de Alianza e São Paulo. Barba e cabelo, portanto, certo? Então lá no Wallplay você assiste o Paulista Feminino. Olha, Arnaldo, uma outra coisa importante aqui, além de falar que a KTO apoia o nosso canal, você dê seu palpite na KTO, é que o Júlio Casares, presidente Júlio Casares, que dá poucas entrevistas, deu uma longa entrevista para a nossa companheira, parceira, a Priscila Senhorães, na TNT. Isso. E foi perguntado, inclusive, sobre o Zubeldia.
sobre o trabalho do Zubeldia, não é isso? Isso, é uma entrevista de mais de 1 hora, acompanhe depois. A Priscila sempre faz ótimas entrevistas, é uma das pessoas que consegue tirar boas informações do Casares. Uma entrevista cedida no Morumbi. O Casares não foi a Lima, né? Então, ele, com a delegação desta vez, então a Priscila entrevistou ele no Brasil, no Morumbi. Ele fala muito sobre o trabalho do Zubeldia, que ele considera, e em nome da editoria, muito bom, e que fala que essa pressão é uma pressão que vem de fora, uma pressão externa, e que internamente ele e os diretores estão muito satisfeitos com o trabalho do Zubeldia, talvez na posição mais clara do Casares sobre o trabalho do técnico, desde que começou essa marola toda, né? Mas não é só isso, tem muitas entrevistas, tem muitas declarações importantes na entrevista que ele deu à Priscila Senhorantes. Então, fica lá atento, tem coisas interessantes do Casares, falando uma longa entrevista. O Casares, que dificilmente dá entrevista, deu entrevista para a Priscila Senhorantes da TNT. À medida que a gente pode fazer outros vídeos aí também sobre a repercussão desta entrevista, certo, Arnaldo? Certíssimo. Uma última informação em relação a Libertadores, Tironi, eu esqueci de falar nessa briga do grupo do São Paulo. O Tajeres, que vai enfrentar, eu falei, o Libertad em casa, né, praticamente sem chances, zerado, na quinta-feira, ele vai ter a estreia do novo técnico, que é o Gustavo Quinteiros, aquele que estava no Grêmio. Estava no Grêmio. Olha lá, hein? Ele é o atual campeão argentino pelo Vélez, e agora é o novo técnico do Tajeres, vai estrear, possivelmente contra o Libertad, num grupo que era um grupo que a gente imaginava que o Tajeres brigaria pelas primeiras posições. Então, só esse detalhe a mais sobre essa chave D de dado. Muito bem, então é isso aí. Amanhã, dia D, falando em chave D para o São Paulo nessa Libertadores, tem live depois do jogo no canal, não é isso, Arnaldo? Exato. Jogo 19 horas, transmissão da ESPN Disney, esse jogo, e live 21 horas aqui no canal. Sobre o Marinax, veja, torcedor, não entre nesse alarmismo de fake news. Jamais o São Paulo vai vender base. O que existe hoje, nós procuraremos um sócio com plataforma esportiva, ou seja, o Marinax tem o Olympiacos, o Forest e tem o Rio Ave. Então ele tem uma plataforma financeira de investimento e também esportiva. Isso é importante, ponto 1. Ponto 2, eu já tenho sócio lá que não põe dinheiro. Quando o jogador chega lá, ele já chega com alguns percentuais da família, de investidores, que são agentes, e o São Paulo já entra com um percentual menor. Só que dessa vez eu quero substituir o sócio, que eu tenho que admiti-lo, com um sócio que põe dinheiro e que tem time para mim colocar o jogador e que tem dinheiro para colocar numa transação. Então, veja, o que nós estamos fazendo é não vender patrimônio, é não vender ativo, é não vender a marca, mas sim fazer um acordo operacional que vai mudar a história do São Paulo. Os clubes que fizeram uma lição de casa, ora numa reestruturação, ora porque teve alguém muito rico que colocou dinheiro para depois trazê-lo de volta, que é normal, nós não tivemos. Então o São Paulo tem que ser através da criatividade. E esses clubes que fizeram essa lição de casa entram nesse mercado de formação com bala na agulha para trazer jogador semi-pronto. É o que nós vamos fazer com o dinheiro do investidor e que ele também tenha resultado numa venda. Eu prefiro vender 12 jogadores com percentual do que vender 2 ou 3 onde eu já tenho um percentual, porque já tenho um sócio oculto que eu não levo na integridade. Eu vou aumentar o volume de vendas com jogadores, vou atender o futebol profissional com jogadores da espécie de um Alves, de um Ferreira, de um Rian, e ter ativos para vender. E a minha folha salarial ficará mais equilibrada. Portanto, é um projeto tão importante que o Marinax gostou. Nós tivemos 2 vezes, eu tive 2 vezes em Londres, ele esteve aqui no Brasil uma vez, e eu não tenho dúvida que vamos caminhar ainda nessa gestão para termos isso. Então eu vejo que o saldo vai ser muito bom. Quando lá na frente nós tivemos a dívida com viés de equilíbrio e de baixa, nós temos um fundo que mais importante do que o fundo é a governança, onde todos os departamentos hoje a gente anda e fala assim, poxa, eu estou a 90% do meu custo permitido. Então todos estão remando para o mesmo lado. Às vezes nós temos entendimento
intempéries de legislação, de decisões judiciais que impactam o resultado, que acontece, mas o importante é que o São Paulo do futuro é um São Paulo muito valioso. Nenhuma empresa faria um investimento desses contratos que nos garante os 2 bilhões se não tivesse credibilidade de quem está aqui, que somos todos nós. Eu não falo nunca na pessoa física do Júlio, mas eu falo de um time. Se não tivesse essa credibilidade e não encarasse essa gestão de forma tão promissora para o futuro. Então, nós já entregamos um time competitivo, conquistamos, conectamos o torcedor e agora temos o desafio de fazer time competitivo com teto salarial, com equilíbrio, olhando a base como estratégia de futuro. E falando em desafios, né, que você enfrenta, tem um aí batendo na porta já, e aí eu quero falar de contrato de jogador. O São Paulo tem 2 atletas que estão com um contrato vencendo agora, que é Marcos Antônio, agora não, né? Muito daqui a pouco, que é o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi, e vive uma situação financeira difícil. Para comprar o Marcos Antônio é muito caro, né? É um dinheirão que o São Paulo teria que gastar. E aí surgiu na rede social, notícias de pessoas que cobrem o São Paulo, uma possibilidade do São Paulo tentar estender o empréstimo desses 2 jogadores e aí talvez comprar no fim do ano, enfim. É isso? O que o São Paulo vai fazer? Como o São Paulo vai se comportar com esses 2 jogadores? Principalmente o Marcos Antônio, que virou titular agora na ausência do Pablo Maia, né? Priscila, os jogadores que chegam, primeiro eles chegam questionáveis, né? Eu vi a gente que escrevia, esse anão, esse baixinho do Marcos Antônio é um grande jogador. Juan, não sei o quê, grande jogador. E às vezes jogadores, como eu falei, não trazem um benefício de imediato. Mas a área de futebol do São Paulo é criativa. Se eu fosse analisar lá atrás, a vinda do Oscar era quase impossível. Eu tive um patrocinador que me ajuda a pagar o salário dele, metade dele, né? Eu tive. O Lucas era quase impossível, nós conseguimos. E agora nós vamos conseguir. Vamos ser criativos, vamos desenvolver ideias e a área de futebol está trabalhando. Nós conversamos todo dia sobre essas questões, sobre outras questões. Então eu acredito que o Marcos Antônio, o Juan, todos terão espaço dentro do nosso orçamento através da nossa criatividade. E é esse trabalho que está sendo colocado. E o futebol é um pouco de fotografia. E quando nós trouxemos esses jogadores, era uma crítica muito grande. Principalmente ao Marcos Antônio. É por isso que eu falo ao torcedor, presta bem atenção, vamos ter calma, não vamos julgar ninguém antes. O tempo é o senhor da razão, a atividade do atleta. O Bobadilla entrou outro dia, fez um grande jogo. Nós temos um elenco, quando eu digo enxuto, ele não é curto. Se você analisar que o Pablo volta, o Lucas volta, o Oscar está voltando, o Luiz Gustavo, infelizmente, aconteceu uma intercorrência quase inusitada. Mas se você vê em cada posição, nós temos bons jogadores, no setor defensivo, nas laterais, no ataque e no meio de campo. Se ele é mais enxuto, porque eu não posso ter 38, 40 atletas, eu tenho que trabalhar com 32. Agora, o Rodriguinho está entrando no jogo, o Lucas já está sendo relacionado, que joga na extrema, nós já temos o Rian, nós já temos o Negruti, o Luan foi reintegrado, está treinando. Então, o nosso elenco é um elenco que, com a ousadia do Zubeldia, até rimou, com a ousadia do Zubeldia e com a atividade de toda a nossa comissão, com o trabalho da diretoria, do Muricy, do Milton Cruz e de todos, com a integração da base, a base teve uma grande revolução no sentido de trazer mais jogadores para o elenco principal. Nós haveremos de ter, assim como no marketing, que é inovador, com todas as áreas, ideias novas para que a gente consiga suportar. Então está no nosso radar e nós acreditamos que assim como o êxito do Oscar, do Lucas, nós vamos conseguir resolver e garantir esse elenco que ele continue sendo enxuto e eficiente. E se me permite falar de mais 2 nomes específicos, claro, né? O Lucas Ferreira chegou voando no profissional, muito se falou de clubes brasileiros já querendo ele, e ele tem uma multa baixa para o Brasil, pelo que a gente viu repercutindo por aí, e o São Paulo parece que pretende renovar esse contrato, apesar de já ser longo, né, mas por conta dessa situação financeira. É nessa linha mesmo, o São Paulo já está se movimentando para proteger o Lucas Ferreira aqui do Brasil. E a outra é se por acaso o São Paulo já abriu algum tipo de conversa com o River Plate para comprar o Enzo Dias. O São Paulo tem conversado com os representantes do Ferreira. O Ferreira é um talento que nós acompanhamos há muito tempo. Para você ter ideia, o Ferreira tinha, o São Paulo lá na base tinha 65% só do Ferreira. Nós compramos
15, virou 80. Olha só como nós vimos lá atrás a presença desse atleta. Outro dia eu falei com ele, já houve um investimento nele e certamente vai ter agora, as partes estão conversando e está muito próximo da gente caminhar bem com isso. O Rian, nós tínhamos 70% dele, temos 80%. Então todo esse trabalho é feito lá na base, ainda quando o jogador não estourou. O Ferreira não era o Ferreira de hoje, estava longe disso, o Rian também, mas esse é o trabalho técnico que a gente vem fazendo. Quanto ao Enzo, que é um grande atleta, ele casa com o empréstimo do Galopo e nós estamos trabalhando para que esses dois entendimentos surjam. O Galopo está indo bem lá, tem conseguido fazer bons jogos e o Enzo tem conseguido fazer bons aqui. O que vale é que esses jogadores, quando chegaram aqui, não tinham grande expectativa do grande torcedor. Isso é uma grande verdade. E hoje são jogadores. Eu me lembro que quando o Cédric veio, me disseram, eu lia, não me disseram, eu lia, de novo, rede social, eu lia dizendo assim, presidente, até se fosse uma atitude só minha, é de um conjunto. O presidente está trazendo um jogador aposentado de 33 anos que não vai somar nada. Segundo, 33 anos, ainda está longe de ser aposentado. O Rafinha foi campeão aqui com 38, o Luiz Gustavo era titular do time com 38. Então, e o Cédric veio, aprovou, nós fizemos um contrato de 3 meses, assim como o Sabino, ele aprovou e foi contratado. E ele vai estar no nosso elenco. Então, às vezes, as manifestações exageradas nas redes sociais, ou por algumas pessoas que queiram trazer um furo, trazer um julgamento, um pré-julgamento, elas são precipitadas. É como contratação. O torcedor só pode acreditar quando o São Paulo anunciar. Porque todo dia, às vezes, é colocado um nome de um jogador ou de outro que nós nunca sequer conversamos sobre ele. Agora, se eu ficar o dia inteiro dando negativa a coisas que surgem, eu não faço outra coisa na vida. Assim como muita gente fala, tem que dar mais entrevista, tem que dar mais entrevista. Gente, olha o meu dia, eu acordo cedo, eu vou para o treino, eu venho para o Burumbis, tem treino, tem viagem, tem jogo, tem Cotia, tem uma dinâmica externa de CBF, de Libra, de federação, de autoridades, relações institucionais e financeiras com bancos. Eu sou uma pessoa requisitada a estar em reuniões. Se eu for dar entrevista com muitos veículos, vai acontecer porque eu não tenho a condição de tocar o dia a dia. E a gente imagina que o dirigente de futebol e o atleta, ele não tem domingo e nem sábado, vai direto. Mas existe uma janela de horário comercial das coisas. E de segunda a sexta a coisa é intensa. Então, por exemplo, cada viagem que você faz, você perde 2 dias e meio da sua atividade. Se resolve para o home office? Algumas coisas sim. Outras exigem a minha presença física. Então eu tento cumprir isso. E essa oportunidade que eu estou tendo hoje com você foi realmente uma janela que surgiu, eu te agradeço, mas eu acho que assim, é com transparência, é com explicação, é tendo erros e acerto, mas o torcedor pode ter certeza de uma coisa, aqui tem um gestor, mas tem um torcedor sobretudo, e tem um cara que vai sair dessa gestão com a camisa suada de trabalho. Perdeu um gol ali, entregou uma bola no meio campo errado, mas ele trouxe conquistas, ele levou o ativo do São Paulo. Nós vamos valorizar, revalorizar o patrimônio do São Paulo. Precisa de uma atualização imobiliária de tudo que o São Paulo tem. O São Paulo é um grande clube, o São Paulo tem grandes contratos e essa dívida que é grande, ela vai ser estancada, equilibrada e reduzida num viés gradativo, porém permanente. Presidente, caminhando para o final, até porque já o seu dia é muito corrido, como você está falando, ainda em cima do elenco do São Paulo, né? Recentemente o São Paulo renovou o contrato do Rafael, né? Você até citou ele várias vezes como um cara experiente, importante para o elenco. E aí tem o Alan Franco, que também tem um contrato acabando no final desse ano. E a gente já viu em vários momentos, assim, na imprensa, tá muito encaminhado, vai sair, agora vai sair, e não saiu ainda, né, essa renovação. Em que pé tá, o que é que está impedindo de fechar essa renovação, que é um jogador que talvez hoje seja um dos que a torcida mais gosta, talvez ali junto com o Alisson, por exemplo, de volta por cima, inclusive, como você citou alguns exemplos. Queria que você falasse da renovação do Alan Franco e também, juntando duas perguntas em uma, se falou muito sobre a Superbet poder fazer novamente um movimento de trazer um super reforço para o São Paulo no meio deste ano. Você falou da importância deles para o salário do Oscar. Existe alguma coisa disso de fato? A Superbet vai ajudar com alguma outra contratação no meio do ano? Não existe, não tem nada a ver? Se você puder falar desses dois temas. Vamos lá. Nós temos sobre a Superbet, é um grande parceiro, nos viabilizou muito a vinda do Oscar. Ele declarou que ele está aberto a questões maiores de reforço ou não. Claro que isso não existe nenhuma conversa, porque hoje a nossa prioridade é equilibrar
as contas do São Paulo, é equilibrar a dívida, é pagar a dívida reduzidamente, gradativamente, pedaços dela, é fazer grandes contratos. Então eu também não posso pensar em reforço que vai ter impacto salarial. Para ter uma chegada tem que ter saídas. Se for uma chegada que custe 1, tem que ter 2 saídas de meio para dar 1. É simples assim, nós não vamos avançar sem uma equação. E todas as nossas renovações são mais demoradas, e a do Alan Franco está caminhando bem, como você disse, está caminhando, mas não... Porque ela tem que ir com um critério estritamente logístico de orçamento, porque senão nós vamos cometer erros. Então, está caminhando bem, eu acredito muito, é um grande atleta, que também foi outro que chegou aqui e falava que ele é um zagueiro baixo. Eu gosto de relembrar essas coisas porque é importante pontuar que todo mundo tem que ter calma. Nós queremos que ele continue, ele está feliz aqui e nós deveremos chegar num ajuste. O mês de maio, de junho são meses importantes, também tem abertura de janela e nós estamos atentos com a área de futebol para que a gente consiga dar essa tranquilidade. Veja, não é qualquer clube que tem zagas com o Arboleda, como o Ferrarese, como o Alan, como o Sabino, como o Juan, né? E o Ferrarese joga. Fala pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí uma análise feita pelo Arnaldo e o Tirone, onde eu gostaria até de deixar os créditos ao canal deles aqui. Eles falaram de prováveis escalações, né, informações que o São Paulo poderia entrar em campo para enfrentar o Alianza Lima, lá no Peru, né? E eles também falaram de possíveis placares, né? Onde eles falaram ali que o empate não seria tão ruim para o São Paulo. Obviamente, nós como torcedores não queremos ver o São Paulo somente empatando, né? Nós queremos ver ele vencendo, né? Mas eu concordo com eles, né? O empate lá não seria tão ruim, né? Até porque os 2 próximos jogos do São Paulo na Libertadores vai ser aqui no Morumbi. Então, a possibilidade do São Paulo conquistar esses 6 pontos aí é muito grande, né? Nós vimos também uma entrevista do Casares, né? Onde ele falou da pretensão dele de renovar alguns contratos de alguns jogadores, certo? E também de contratar jogadores que fazem parte já do time, que estão aqui por empréstimo, que é o caso do Marcos Antônio e do Enzo Dias, o lateral. Os jogadores que têm sido importantes para o time, né? Principalmente o Marcos Antônio. Na ausência do Pablo Maia, né? Ele cumpriu bem aquela função ali, né? Alguns torcedores reclamam, né? Dele. Porém, é como o Casares falou, né? Eu acho que, mediante a toda essa circunstância, né? O São Paulo tem conseguido, né? Se manter invicto, né? O estilo de jogo ousadia do Zubeldia. Então, o São Paulo tem conseguido, né? Se manter invicto, né? Dessa forma, né? Ele também falou a respeito, né? De como funcionaria, né? A gestão do CT de Cotia, né? Caso ele feche, né, a negociação com o bilionário Marinax, né? Então ele explicou direitinho como é que funcionaria, falou para o torcedor ficar tranquilo, porque o CT não vai ser vendido, certo? E falou também a respeito da possível chegada de um grande nome no meio do ano, de uma possível grande contratação através do patrocinador Master, né? Que no caso seria a Superbet. Ele explicou que no momento não é o pensamento dele, né? Até porque o São Paulo tem uma dívida aí quase bilionária, certo? Então, o primeiro pensamento dele é sanar essa dívida, né? Para daí pensar em novas contratações, né? De grandes nomes, né? Então, isso foi em resumo o vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Só apertar nesse botãozinho aqui embaixo, deixar o seu like e ativar o sino para receber notificações sempre que surgir um vídeo novo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.